Kim Olan Hesed, Hoti Eiston, Oinaton Eleos Autu, Quonian in eternum misericórdia eius. Eterna é a sua misericórdia. Reverendíssimo diácono, caros filhos, hoje celebramos esta festa e este dia que tem um misto por estarmos nesta festa instituído por São João Paulo II, a festa da misericórdia, e também este continuar da alegria do Senhor que ressuscita. Mas diante daquilo que ouvíamos cantar no Salmo, podemos nos perguntar: o que é misericórdia? Por vezes a gente tem umas pequenas ilusões, uns pequenos achismos, mas muitas vezes não conhecemos, não entendemos como o Senhor age. E por isso, este contexto precisamos adentrar e ter este olhar mais amplo. Não basta olharmos somente para algo estrito. E por que mais amplo? Porque se olharmos primeiramente para a nossa língua, algo que geralmente eu gosto de dizer, veremos o quão pobre é o português. Por vezes não conseguimos expressar muitas coisas por palavras, porque falta. Inventamos para tentar e abarcamos outras palavras, mas também o latim, que tem pouco mais de riqueza, ainda assim mostra-se certamente pobre. E por isso essa palavra latina, como reservada somente a ela, ainda assim é pobre. O termo é muito restrito. Misericórdia. Não expressa plenamente o modo de agir do Senhor. Não nos mostra verdadeiramente este sentido daquilo que hoje celebramos. Não mostra plenamente o sentido do contexto desta festa, deste dia, enquanto oitava da Páscoa, e verdadeiramente o sentido bíblico, somente por este termo. E por isso é necessário entrar, mergulhar, ir mais além, ir para algo mais profundo, algo mais amplo, e ver em toda a Escritura, não só no latim, muito menos no português, mas em todo o seu sentido original, também grego e hebraico. E olharmos aquilo que vemos diante desta tradução, misericórdia, aqueles termos aos quais este traduz, Hesed e Eleos. E ver, então, esse sentido mais amplo, mais alargado, e também aqueles termos a estes associados. Olhamos, por exemplo, para o sentido do Antigo Testamento, este agir de Deus com o seu povo, o povo ao qual criou desde o princípio, o povo ao qual formou por meio de Abraão, ao qual conduziu por meio de Moisés. Este sentido de Hesed. E ver que este tem palavras associadas. De modo eminente, Emet. E o que quer dizer Emet? Resolução, fidelidade, da onde sai esse sentido de fé. Também a firmeza. E neste sentido vemos que Hesed mostra este sentido de segurança, de firmeza, de fortaleza. Mas também entender o que este termo propriamente expressa. E o que expressa? Hesed expressa aquilo que aquilo que uma pessoa pode fazer por outra.
na qual aquele que recebe é necessitado, e aquele que o faz é superior, porque tem aquilo que dá, e dá com generosidade. Entrega. Expressa este ato generoso de doação. O sentido grego, a palavra grega eleos, tem este sentido correspondente. Expressa esta mesma alusão. E quando vemos aquilo que estes estão associados, vemos que estes termos, que são traduzidos em latim por misericórdia, podem ser expressos, seja por Deus, a ação de Deus para com o homem, mas também a de um homem para com o outro. E é neste ínterim que vemos este desenvolver. Hélios, por exemplo, quando restrito à ação de Deus para com o homem, expressa este sentido salvífico, esta vontade de Deus que quer salvar o homem. Já desde a tradução das 70 no Antigo Testamento, mas em particular no Novo, escrito em grego, este anseio salvífico que o Senhor tem de vir ao homem. Mas também tem a ação do homem para com o seu semelhante. E Hélios, neste sentido, é expresso, tem um sentido de ágape, de amor. Mas não um amor qualquer. Tem 7 palavras no grego que expressam amor. Ágape é um amor maior. Quase não é usado na literatura propriamente grega, mas é expresso particularmente no Novo Testamento, essa expressão deste amor total, indiviso, de entrega, de doação, este amor generoso no dar-se, que se dá no estar com o outro, no perdoar ao outro, este amor que não é próprio do homem, mas se aprende com Deus e ao qual o homem expressa ao seu semelhante. É neste contexto que podemos entender esta liturgia. É assim que entendemos aquilo que o Senhor nos diz hoje. Porque a liturgia hoje, seja neste duplo sentido ao qual se tem, da festa da misericórdia e da oitava da Páscoa, expressa este desejo salvífico do Senhor, que vem a nós, que nos salva, que se entrega para nos salvar, para nos redimir, para nos resgatar. E tem esta expressão da sua misericórdia frente à misericórdia da sua esposa, do seu corpo místico, da sua igreja, que é dado pelos seus membros, pelos homens, aos demais. E assim vemos isso já na primeira leitura, o desejo salvífico do Senhor pelos homens, expresso pela ação da sua igreja, dos seus apóstolos, que curam, que ensinam, que anunciam a fé, que resgatam a tantos. Esta expressão de amor que é vivida por Israel, vivida por aqueles membros que são colocados para ensinar e guiar o povo, os levitas, os sacerdotes, mas também é vivido por nós cristãos, pela Igreja de Deus e pelos sacerdotes configurados a Cristo. E assim podemos ver este sentido expresso naquilo que cantamos no Salmo, porque Israel o vê, mas também toda a igreja,
A casa de Arão, os levitas o veem, mas também os apóstolos e todos os seus sucessores, os bispos e seus auxiliares, os padres e todos aqueles que creem, de modo que podem manifestar isso, que podem dizer: in eterno misericordia eius, eterna é a sua misericórdia. O seu amor, o seu desejo salvífico que vem a nós para nos resgatar, para nos toca nesta liturgia diante da sua palavra, nos toca diante do sacramento, a qual iremos celebrar, aonde o Senhor mesmo se faz pão para nos alimentar a nós que estamos carentes dele, se faz presente diante dos sacramentos, do batismo, ao qual lava, regenera e faz filhos seus, aqueles que o recebem, também pela sagrada confissão, a qual somos restituídos a este povo, e todos os sacramentos. Eterna é a sua misericórdia, a sua ação de Deus para com os seus, para com o seu povo. Seu amor é expresso, é entregue, salva, purifica, regenera, e por isso vemos a sua encarnação por amor a nós, a sua paixão por amor a nós, a sua ressurreição por amor a nós, para nos salvar, para nos redimir, para nos fazer seus. De modo que ouvimos esta certeza, esta verdade expressa por São João na segunda leitura, porque é ele o primeiro e o último, este sentido grego, do alfabeto grego, o alfa e o ômega, expresso no sírio pascal, o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas que ressuscitou e agora vive para sempre. Ele então anuncia ao seu apóstolo, a João, para que ele possa manifestar a nós, e por isso diz: escreve aquilo que vê, para expressar a nós o seu desejo de salvação, de que é Ele, e a nós é anunciado, e nos permite tocá-lo, tê-lo em nós. Basta que aceitemos o seu convite, basta que queiramos amá-lo mais que tudo, porque Ele assim o quer. Ele quer e Ele nos ama mais que tudo. Isso vemos já no Evangelho, porque nosso Senhor demonstra a sua misericórdia, o seu querer a cada um, e por isso quer Tomé, que não estava com os seus, em meio àquela aflição, àquela angústia, àquela tristeza, sai do convívio, anda, e tantos dizem que foi roubado, que fez isso, que fez aquilo, e por isso Tomé precisa de certas provas, certas demonstrações. A sua aflição cresce, e diante disso vemos que quando volta, a sua dúvida é tamanha, está mexido, dolorido, e por isso nosso Senhor o quer resgatar, para que ele possa ir além dos sentidos, ir além daquilo que vê, daquilo que sente, daquilo que toca, aprender a crer, a proclamar, como faz depois: Dominus meus, Deus meu Senhor e meu Deus. E por isso São João Crisóstomo comenta esta passagem dizendo que no meio deles, em virtude de Tomé, aparece aquela situação, naquela circunstância, aquela segunda vez, por causa de Tomé, e não espera nem que ele diga nada, já vai ali impelindo, já vai ali desafiando, e por isso utiliza das suas próprias palavras para mostrar: olha, quando eles anunciaram, eu estava aqui,
Eu não disse que onde um ou mais estiver, eu estaria ali? Eu não disse que eu estaria manifestado por meio de vós? Portanto, eu estava quando eles te anunciaram. E para te mostrar isso, uso das tuas palavras. São João Crisóstomo, como os padres, eles têm que expressar que eles pegam a tradução e colocam a mais à risca e diz, com as próprias palavras que Tomé utilizou: mete o teu dedo aqui e vê as minhas mãos, vê a marca dos pregos, aproxima a tua mão e mete-a em meu lado aberto. Não era isso que precisava? Você não precisava de provas? Aqui está, para mostrar a ele, para desafiá-lo, para quebrar. Se você precisa tanto dos sentidos, eu te mostro, para que você não possa precisar tanto deles. Ir além. E chama-o depois a algo mais, instruindo, ensinando. Não seja incrédulo, mas fiel. Estas duas palavras, incrédulo e fiel, crer e fidelidade, este sentido daquilo que ouvíamos de Emmet, associado à misericórdia, a Hesed, acreditar, ser firme, forte, unido ao Senhor, crer nele, ter a segurança nele, porque é o Senhor, é nele que devemos acreditar, não duvidar, mas ao contrário, abraçar a fé. Esta fé que se expressa diante daquilo que o Senhor mesmo anuncia. Ele não disse: ao terceiro dia ressuscitará? O Filho do Homem ao terceiro dia ressuscitará, depois daquilo tudo que passou? Eu disse e faço. É isso que o Senhor apresenta. Mas também mostrar que aquilo que faz e fala por meio dos seus, por meio da igreja. Sou eu que falo por meio dele, sou eu que te toco por meio deles. Aqui és a minha ovelha, a qual apacento por meio destes que me viram e que manifestam e anunciam a ti. Crer no Senhor, que anuncia. E o Senhor o faz, o diz, o dirige isso a Tomé, que estava longe, ao apóstolo, ao discípulo, mas ao mesmo tempo os faz aos apóstolos, aos discípulos de hoje, a nós. Somos nós os discípulos que o Senhor quer hoje, que anuncia hoje esta verdade. Ele vem a nós, se apresenta por meio da sua igreja, e nós o conhecemos, nós o podemos tocar, nós podemos escutá-lo. Ele que vem, que anuncia, ele quer que creiamos. Não queremos ficar como Tomé, querendo tocar, querendo dizer, Ele quer mais, quer que quebremos a necessidade de simplesmente ver com os olhos para este mundo, mas ver com olhos da fé, que é o Senhor que se faz presente aqui. E por isso ajoelhamos. Não é um pedaço de pão, é Cristo. Não é uma taça com vinho, é o sangue do Senhor, é Cristo todo inteiro. É o Senhor que derrama a sua misericórdia vindo ao nosso encontro. É Ele. Ele tem por nós este desejo duplo. Primeiro, que nós creamos, que nós o conhecemos, que nós não fiquemos só na arte. Mas eu já fiz a catequese, eu já fiz o catecumenato, tá bom? Não tá bom. Isso é muito pouco. O Senhor quer que a gente creia, que acredite, que busque Ele mais, que o conheça mais, que tenha mais intimidade com Ele. Não basta o básico.
Imaginemos um homem que ama uma mulher. Os casados aqui presentes, se só ficassem no contentar-se em dar bom dia, estariam casados? Não. Não tem que se contentar no oi, no conhecer um pouquinho, no saber o máximo nome. Quer mais? Quer estar em profundidade, que conheçamos, que o amemos mais. Mas como disse, ele tem um desejo duplo. Primeiro, conhecê-lo e amá-lo. E depois, que unidos a ele, sendo membros da igreja, sendo membros do seu corpo, façamos aquilo que é próprio da igreja, o anunciemos. O anunciemos não só com palavras, mas com a nossa vida. Não basta ter palavras bonitas, eu tenho que me transformar em Cristo, eu tenho que buscar a minha união com Ele e manifestá-lo na minha casa, no meu trabalho, na rua, com os meus amigos. Eu tenho que ser cristão de verdade, não quando eu estou aqui dentro, mas todo o tempo. Quando eu estou acordado ou dormindo, trabalhando ou descansando, anunciar a todo momento, ser Cristo, ser dele, viver por ele e nele. Assim ele o quer. Crer nele, amá-lo, buscá-lo. Neste ímpeto de se deixar tocar, se deixar transformar, mudar de vida para ser de Cristo, anunciando, sendo os apóstolos que Ele quer hoje para este mundo. Aprendamos então a verdadeiramente nos unir a Ele de coração, porque aquilo que diz São José Maria em uma de suas homilias no horizonte, parecem se unir o céu e a terra, mas onde de fato se unem é no coração. É no nosso coração que o Senhor quer se unir, não uma mera ilusão do horizonte. Ele quer se unir a nós, a cada um de nós. Resta que nós abracemos isso, pois é no nosso coração que Ele quer fazer. Quer que aprendamos a amar a Ele e ao próximo, nos deixando transformar, nos deixando tocar por Ele, ter esta mudança de vida e aceitando aquilo que Ele nos oferta, a salvação, a doação do Senhor da sua misericórdia que transborda para nós. Os santos assim fizeram, aceitaram isso, se apropriaram disso, se uniram ao Senhor, se deixaram transformar. A Virgem Maria assim fez. Desde a sua concepção até a sua assunção, e hoje permanece unida e manifestando esta unidade com o Senhor. Ela, a Mãe da Misericórdia, soube em tudo amá-lo e se deixou modelar por Ele, se deixou formar e transformar pelo Senhor. Por isso, diante desta união, deste deixar-se tocar, que é manifesto na Anunciação, em Belém, em Caná, na cruz, em Pentecostes, ela nos ensina a assim fazer, a este deixar-nos tocar pelo Senhor, nos deixar-nos transformar pelo Senhor. Acolhamos a ela para que assim possamos fazer este ato de união com o Senhor, como ela tem, sabendo nos unir a Ele, como ela a Ele está unida, e assim nos apropriar, abraçar a misericórdia que o Senhor nos oferece, que possamos cada dia mais buscá-lo e amá-lo, nos deixando transformar. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo,